Mas é um Palmeiras que tá ficando mais forte, né, Piperno? Você já criticou muito as atuações. Já. Agora merece também o reconhecimento de que trabalhou para melhorar. Poderia ter sido mais que 3. O Palmeiras teve chance para fazer mais gols. Gastou 700 pau, eu não acho menos, cara. Gastou 700 pau, vendeu 700 Mas pau. foi uma opção. Para Não, com não tô isso, falando cara. de quantos vendeu. Tá falando, eu tô. Isso não é um problema, como se fosse um problema. Rapaziada, a imprensa esportiva está pirando com o jogo do Palmeiras contra o Sport. Palmeiras 3-0, passou por cima, né? E Flaco e Vitor Roque novamente brilhando demais, a dupla imbatível aí. Palmeiras jogando muito bem, né? E a imprensa reagiu a esse jogo, reagiu a evolução que o Palmeiras está apresentando, né? Segundo eles, enfim, vocês vão ver os comentários, as opiniões da turma aí do Jovem Pan, o Piperno pilhado falando sobre o Palmeiras, rasgando elogios. Lá no final tem o Massini também comentando a respeito de reforços, enfim. Então, fica até o final do vídeo, que o vídeo tá muito top, beleza? E, sem mais enrolação, bora direto pro vídeo. Bora! Ô, Fábio Piperno, você falou que a campanha do Palmeiras pós-mundial é melhor que a do Flamengo. No brasileiro. No brasileiro. Sim. Você diz que o Palmeiras encontrou um equilíbrio. E ontem, também, o Palmeiras não tomou susto nenhum. O Palmeiras venceu por 3-0. Claro que a vitória do Flamengo por 8-0 tira um pouco da atenção da vitória do Palmeiras. Claro. Mas é um Palmeiras que tá ficando mais forte, né, Piperno? Você já criticou muito as atuações. Já. Tá melhorando? Tá, também sou justo para admitir isso. Eu fui muito crítico do Palmeiras em muitos jogos desse brasileiro. Na Copa do Brasil, então, nem se fala, não quero nem lembrar, né? Eu achei que algumas mudanças que o Abel parece ter incorporado já poderiam ter sido testadas antes do Mundial para levar isso para o Mundial. Por exemplo, naquele jogo contra o Chelsea, eu achava que o Vitor Roque estava bem, tira o Vitor Roque, coloca o Flaco. Não resolveu coisa nenhuma. Poderia ter jogado com os dois e não precisava, por exemplo, do Facundo Torres. Mas, enfim, já passou, né? Deixa um certo trauma, mas já passou. Aquele momento lá com Mikael e Vanderlan pelo lado esquerdo, num jogo daquela responsabilidade minha, nossa também. Ok, isso não vai acontecer mais. Agora, veja, o time está mostrando outro repertório. Você vê que o Palmeiras ontem, depois de muito tempo, voltou a fazer um gol, aliás, um belo gol de jogada ensaiada. Depois de um escanteio, troca de passe lá e tal. Então, isso aí mostra o trabalho do dia a dia. Então, é um Palmeiras, uma comissão técnica buscando coisas diferentes, buscando mudar o repertório. Então, se mereceu um monte de críticas até algumas semanas atrás, agora merece também o reconhecimento de que trabalhou para melhorar. E isso está fazendo do Palmeiras um time melhor. Eu acho que, por exemplo, o Andréas entrando vai qualificar ainda mais o meio-campo. O passo avante para mim, o passo à frente para mim, seria, por exemplo, um outro jogador no lugar do Felipe Anderson. E aí eu voltaria o Sousa no time. Acho que o Palmeiras tem que testar de novo essa solução. Os dois atacantes, mais um cara de beirada, e que não seria o Facundo e muito menos o Felipe Anderson, mas o Paraguai, o Sousa. Eu vejo mais qualidades nesse jogador, que é mais agressivo. Bruno Prado. O Palmeiras está num bom momento. Ontem fez uma partida muito boa contra o Sport. Poderia ter sido mais que 3. O Palmeiras teve chance para fazer mais gols. O time está funcionando e até o Felipe Anderson e o Maurício, sem bola eles têm que fechar o lado, com a bola eles vêm para o meio e realmente vira, quando o time ataca, um sistema assim, aquele 4-2-2-2, 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes, né? Quando o time está atacando, esse desenho está funcionando. E aí quem apoia pelos lados são os laterais. Talvez por isso ontem o Abel optou pelo Kelvin ao invés do Giai. Kelvin é mais forte ofensivamente, então, mas aí depende de cada jogo. Kelvin é um cara que chega fácil no fundo. O Piquerez muito bem, faz tempo. O Piquerez, ele mantém uma regularidade muito boa na lateral esquerda. E a dupla de ataque está funcionando porque os dois, eles se complementam, o Vitor Roque e o Flaco Lopes. O Vitor Roque é um jogador de força. O Vitor Roque é um cara que precisa de espaço para correr com a bola. O Vitor Roque não é um jogador, aquele jogador técnico de tabela curta. O Vitor Roque é um cara que o forte dele é quando ele tem espaço para acelerar.
E o Flaco Lopes é um jogador mais técnico. O Flaco tem qualidade, inclusive, para sair da área, para articular. E quando está na área, ele é um bom cabeceador. Então é um bom momento do Palmeiras. O Palmeiras está encontrando aí um equilíbrio. O Abel, até pelo tempo que ele está no clube, ele já montou e remontou o Palmeiras um monte de vezes. Agora é a maior remontagem que ele tem que fazer, porque o elenco foi muito modificado. E tá no caminho. O Palmeiras está caminhando para ter um time bem acertado. Faz experiência, essa funciona, essa não funciona, porque teve que fazer mudança depois do Mundial também, não só no início do ano. Porque quando acaba o Mundial, o Palmeiras perde o Estevão e o Richard Rios. Ele perde 2 jogadores importantes, né? Um menino de um talento absurdo, que já fez boas partidas pelo Chelsea, né? Fez uma partida muito boa no fim de semana, na sexta-feira, né? O Estevão, na goleada do Chelsea contra o West Ham 5-1, o Estevão jogou muito bem. Foi escalado na última hora, o Palmer sentiu uma dor no aquecimento, entrou o Estevão de titular e deu assistência, participou do jogo, muito bem o Estevão. Então o Palmeiras perde esse jogador, que é um jogador especial, e perde um dos melhores volantes que jogava aqui no continente, que era o Rios, o jogador titular da seleção da Colômbia, vai estar na Copa do Mundo, Estevão também vai estar na Copa do Mundo, e aí ele tem que remontar o time de novo sem esses 2 jogadores, e está conseguindo. Essa é a vantagem de ter um cara lá há muito tempo. Se tem outro cara ali, demora mais para remontar esse time. Como é um cara que já conhece todo mundo, é mais rápido esse processo. Bom, o Abel Ferreira, ele sempre dá uma cutucada em quem critica, né? E ele tem o direito dele, eu sempre falo isso. Se o cara bota a cara, fala sempre e criticam o cara, ele pode responder. O Abel Ferreira ontem, ele deu uma cutucada na imprensa, falou que tentaram criar confusão depois da eliminação para o Corinthians, mas que o Palmeiras está mostrando de novo a grandeza desse elenco. Vamos ouvir aí o que disse o Abel Ferreira. Olha, cumprimos com a nossa obrigação perante um adversário no qual nós somos mais fortes. Pena foi que nós nos primeiros 15 ou 20 minutos não tínhamos logo resolvido o jogo em função das oportunidades flagrantes que criámos e que não conseguimos converter, mas acho que no cômputo geral fizemos um jogo positivo, onde a nossa torcida pôde comparecer em número, desfrutar e dar por bem emprego o dinheiro que pagaram para viver o jogo hoje. Se vocês se lembram, há 2 anos atrás ou 3, eu falei aqui que o clube tinha crocodilos no bolso, lembram-se disso? Não estou a mentir, pois não? Depois, no ano seguinte, a nossa Presidente e o Barros disseram que iam ter uma gestão responsável. E fomos muito criticados por isso. Hoje é o dia que nós podemos, de forma séria, honesta, profissional, com credibilidade e com uma gestão financeira de direções anteriores, com esta direção também irresponsável, por forma a poder chegar a uma altura destas e aproveitar oportunidades de mercado que o clube entenda que são boas. Eu acho que O Abel diz, se for me perguntar para eu escolher entre ganhar do Corinthians e ganhar campeonato, eu quero ganhar campeonato. Mandando recado para quem criticou a eliminação na Copa do Brasil. Eu acho que o Abel Ferreira tem todo o direito, tá? Se eu fosse ele, eu seria igualzinho, mas com os meus princípios, que às vezes podem ser diferentes do dele. Agora, ele é muito atacado. Ele ataca de volta. Ele não amarela. Eu acho o Abel Ferreira um cara que ele é sujeito homem. Ele bota a cara ali, ele fala de todo mundo, ele vai mesmo pro combate e deixou esse recado, Flávio Prado. Mas ele também já planejou, sabendo que tem Corinthians e Palmeiras. Entre ganhar do Corinthians, eu prefiro ganhar campeonato, Flávio Prado. E outra, merece a cutucada, parte da imprensa, que o Abel Ferreira deu de terem tentado criar confusão depois da eliminação pro Corinthians? Eu não sei se tentaram criar confusão, se não tentaram, mas realmente não poderia ter sido eliminado pelo Corinthians. A condição de trabalho de um e de outro é absolutamente diferente. Foi uma falha do Palmeiras, foi uma perda que não deveria acontecer, somente em 2 jogos. Num jogo só ainda vai, mas em 2 jogos nada explica. A condição de trabalho que o Abel tem, a condição de trabalho que o Dorival tem, são coisas completamente diferentes. Os elencos são diferentes, a condição de trabalho do Palmeiras hoje é extraordinária. Melhor que em qualquer outro lugar do Brasil, até melhor que no Flamengo. A segurança do que se dá ao Abel, o nível de jogadores que se dá ao Abel, o Corinthians não paga nem salário, pô. O Corinthians ontem soube quem era o presidente, não sabia nem quem era o presidente. Então, não tem nenhuma
Nenhuma justificativa para a derrota. Nenhuma justificativa, a não ser que o Palmeiras jogou menos do que deveria jogar. Se jogasse tudo que podia jogar, tinha a obrigação de ganhar do time do Corinthians em 2 jogos. Essa é a pergunta, Massa. Por que o Flamengo joga muito mais do que o Palmeiras? Considerando que investiram mais ou menos parecido e tal. Primeiro que são investimentos diferentes, jogadores de nível diferente. O Palmeiras não tem a capacidade que o Flamengo tem para trazer, por exemplo, Jorginho e o Saul. Teria que trazer os dois. Mas não gastou Cristo, 700 pau? Piquei, meu Deus. Você trouxe 11 jogadores, Vessone, pelo amor de Então, Deus. trouxesse menos caras Menos. maiores. E os 13 que saíram? Põe da base? Aí não dá certo, como é que faz? Gastou 700 pau, eu não acho menos, cara. Gastou 700 pau, vendeu 700 pau. foi uma opção. Para Não, com não tô isso, falando cara. de quantos vendeu. Tá falando, eu tô. Isso não é um problema, como se fosse um problema. Não, o pelo Palmeiras contratou. O problema vai ser chegar no fim do ano e não ganhar nada. Aí vai ser um Aí problema. vai ser um problema. Vai ter que ter paciência de esperar esse time vingar, cara. O quê? É isso. O Jefté estreou ontem. Tem 21 anos. Certo? É a mesma coisa que ter 3 Vinhas na lateral esquerda? Não é, cara. É diferente. Agora, o trabalho do Abel pode ser melhor? Pode. Foi bom este ano? Não. De um ano para cá não tem sido bom. Até porque esta diferença, ela se torna ainda maior agora, na metade do ano. Isso é uma crítica que eu estou fazendo ao Palmeiras, porque o ano passado não era. Palmeiras e Botafogo, o Palmeiras foi empatar o jogo. E perdeu em casa. Então, tá tudo aí. Não é bom. Não foi bom até aqui. Agora, é preciso que não dá para fazer esse recorte. Eu vou discutir isso o resto da minha vida. Então, agora, o Palmeiras joga menos futebol que o Flamengo. Aí vem o Vessa, porque investiu 700 milhões. O Vinha custou 7, o Jefté 5. É diferente, são jogadores diferentes, porque você vai vender o Vinha para quem depois? Acho que é o momento de trazer a flanela, por favor. Entendeu? Brunão. Mas o Andreas Pereira é um Ok, investimento do Flamengo. aí sim, o cara Felipe chega de Anderson, 29 anos, o Felipe Anderson, o Paulinho, Sim. Ó, por favor. o Andréas, Momento. são jogadores, daqui para mim, Pode pegar. são jogadores de nível diferente. Essa que é a mudança. São 3 de nível diferente. Um tá infelizmente machucado. Agora, se pegar o meio-campo que tem Aníbal, Andrés e Sousa, Flaco Lopes e Paulinho, esse é um ataque ruim. O Vitor você não Deve considera quanto? diferente? Oi? O Vitor você não Também considero, mas ele é muito novo, ele tem 20 anos. Entendeu? Eu também bem considero. diferente. Ele tá jogando muita bola. Sim, olha. Ele é diferente, sim. Eu Ele acho tem bem 20 anos. São modelos diferentes, cara. Não é possível que vocês não consigam ver. Não, Isso não tá não tô defendendo o Palmeiras, é cara. uma opção do Palmeiras. Não é mas- opção. mas como você está falando, o Palmeiras também contratou jogadores prontos. Sim. Como o Andrés é a Contratou prova cabal disso. Andrés, Né? O Andrés Paulinho é do nível e do Felipe Anderson. do E Jorginho o Vitor e do Saul. Roque, beleza. Agora, para você fazer mais 8 contratações, elas precisam ser... Entendo que o mercado está inflacionado, às vezes o Palmeiras paga mais caro que deveria pagar, porque é assim que está o mercado, certo? Até imagino que falta competência para achar um lateral que pudesse ser melhor que o Jefté. Eu não conheço, o cara jogou na Escócia. Entendeu? Precisa chegar, treinar, avaliar, ver como é que joga. Agora, a contratação do goleiro foi interessante, pensando na mudança, na parada do Everton, certo? Se ele vai parar, se ele vai sair, se ele vai cair de produção. O elenco está sendo construído. Porque, vou repetir aqui, para estar neste lugar onde está, o Palmeiras precisará, em algum momento, vender um ou outro jogador. Não 11. Esse é um momento... Cara, isso nunca aconteceu no período Abel. Rapaziada, e tem a atualização do mercado agitado no Palmeiras. Andreas Pereira, próximo, muito próximo de ser anunciado. E tem novidade aqui sobre o Andreas, beleza, pessoal? Então, enfim, Gabriel do Central da CEP, lá no X, trouxe aqui a informação, olha só.
a possibilidade de a assinatura de Andreas Pereira acontecer de maneira digital ainda nesta terça-feira, viabilizando o anúncio no dia do aniversário do Palmeiras. Isso aí é notícia do GE Globo, beleza? Então, notícia do GE, da Globo aí, repassada aqui no X pelo Gabriel, central da CEP. Essa possibilidade aí, então, de Andreas Pereira estar assinando o contrato, né, com o Palmeiras de forma digital, né, sem estar presente, ele já assinaria ali, provavelmente já seria anunciado, né, pessoal? Então, assim, Palmeiras correndo aí para talvez conseguir anunciar aí o Andreas de maneira oficial, ainda no dia do seu aniversário, né, que seria bem legal mesmo. Enfim, Andreas Pereira muito próximo aí de ser anunciado oficialmente, chegando para estar compondo o elenco do Verdão. Não compor o elenco daquela maneira que o pessoal costuma falar, né? Jogador para compor o elenco. Não, o Andreas chega para ser importante no time, né? Substituto aí do Richard Rios. Enfim, vamos torcer para que dê certo e para que o Andreas chegue, vista a camisa, né? Se sinta confortável, né? Tenha já ali boas conversas com o Abel, né? Já entenda o estilo do Abel, o estilo de jogo. E vamos torcer aí para que ele principalmente se entrose, né, com seus companheiros o mais rápido possível. Que aí o Palmeiras ganha e muito, né, pessoal? Porque o Andreas é sim um bom jogador, tem um bom futebol e pode agregar e muito aí a esse time do Palmeiras. Mas enfim, o que você tá achando da chegada do Andreas no Verdão? Comenta aqui a sua opinião sobre o jogador. Você tá concordando com a chegada dele ou não? Você tá achando isso tudo ruim? Não gosta do jogador? Enfim, ele passou lá pelo Flamengo, né? Você gosta dele, não gosta dele? Já é fatos passados, apesar de que, né, mesmo que ele tenha passado pelo Flamengo, né, ele foi importantíssimo no título da Libertadores de 2021 para cima do Flamengo, entregando aquela bola lá pro Davidson, né? Então, assim, podemos falar que é ídolo. Vai aqui no campo dos comentários e deixa a sua opinião. Agora, de maneira oficial mesmo, né? Vestindo verde, com o manto do Verdão do Palmeiras, né? Naquele jogo lá com o Flamengo, talvez ele tava com a camisa do Palmeiras por debaixo ali do Flamengo, né? Enfim, mas dessa vez não, tá vestindo a camisa para todo mundo ver mesmo, do Palmeiras, né, pessoal? Mas enfim, essa informação. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like para fortalecer o canal. O seu like é importante, ajuda muito, beleza? Então dá essa moral aí. Se você for novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho das notificações para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal, tá sempre por dentro de tudo que acontece com o Verdão todo dia, belezinha? Bom, então é isso aí, agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. É o Porco. É nóis. Fui.